Bem, você pode sentar mais uma vez. Abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vocês acharam? Pode o verso primeiro. Fala sobre a pesca maravilhosa. Diz o texto: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Curva a sua cabeça, querido Pai, mais uma vez te louvamos por essa palavra que foi lida, e com a ajuda do Espírito Santo será elucidada, explanada, e para tanto usa a nossa vida, por mais uma vez, que a tua compaixão se estabeleça, pois a compaixão precede o milagre. Fala-nos de uma forma audível, que esse lugar continue sendo tomado pela tua glória, e que os nossos corações se encham de alegria por tudo que o Senhor ainda há de fazer, em nome de Jesus. Bate na mão do Senhor, Deus vai fazer coisas poderosas. O nosso tema vai ser palavra de milagre. Diga para o seu irmão: o tema é palavra de milagre. Amém? Nós temos aqui, queridos, uma palavra tremenda, porque Jesus, se você for buscar lá em Marcos e depois também buscar em Mateus, você vai ver que esse contexto, no contexto, tem quando Jesus está chamando, os seus discípulos, formando ali aquele número de 12. Mas Jesus faz com que Pedro, Tiago e João vivessem um grande milagre, o que é denominado aqui no texto como a pesca maravilhosa. Nós vimos através da narrativa que Jesus estava ensinando, e aqueles homens já estavam lavando as suas redes em razão de não terem apanhado absolutamente nada. Ou seja, eu tenho falado algumas vezes, e quero ratificar, dizendo que na concepção humana o mar não estava para peixe. E quantas vezes a gente, quando pensa em alto mar, a gente sabe o quanto o mar está cheio de cardumes, e que na verdade Pedro era um homem que lidava com o mar, com a pesca. Os discípulos, principalmente esses 3, eles trabalhavam e sempre eram bem-sucedidos na área da pesca. Eu já ouvi alguns eruditos dizendo que eles tinham até uma empresa de pesca,
Mas enfim, o que nós queremos trazer nesta noite sobre esse tema, palavra de milagre, é que quando Jesus os viu lavando as redes, certamente eles estavam frustrados por não terem tido êxito durante toda aquela noite, durante todo aquele dia. E agora Jesus, quando os vê, Jesus manda que Pedro fosse para o alto mar, né? Certamente depois que Jesus ensinou a multidão, agora Jesus queria trazer para os discípulos uma experiência. E nós sempre falamos que cada um de nós, enquanto cristão, devemos ter uma experiência pessoal com Deus. Cada um de nós deve ter a sua própria experiência. E para que nós tenhamos uma experiência de milagre, a palavra de milagre precisa ser o quê? Liberada. Diga para o seu irmão: você está no lugar aonde a palavra de milagre, ela vai ser liberada mais uma vez sobre nós. Amém? A palavra de Deus diz que quando a palavra de Deus é liberada, ou a palavra de milagre é liberada, né? Eu sempre falo, se a palavra é revelada, o ato é profético. Toda palavra rema que Deus revela e diz assim, prega sobre isso, é porque Deus quer trazer um cunho profético. Deus quer trazer uma palavra sobre o seu povo. Deus quer mudar a nossa sorte. Ou Deus quer nos dar exatamente tudo que nós entendemos que é o tema, que é um sentimento que está no coração do nosso Pai. E Jesus manda que Pedro fosse para alto mar, e a ordem era: lança a rede. E todo mortal, todo homem, nós, quantas vezes nos achamos dentro da área que nós lidamos, da área profissional, achamos muitas das vezes tão senhores, né? Tão capacitados, habilitados, né? Para poder desenvolver aquilo para o qual nós já desenvolvemos há muito tempo, principalmente se você é muito antigo na profissão que você exerce. A circunstância não era favorável, mas Deus nos deu uma palavra revelada para o ano de 2016, que vai ser o nosso ano favorável. Porque Deus disse que seria o ano favorável. Eu postei ontem uma mensagem que depois do meu devocional, Deus encheu meu coração, e eu postei, né, falando exatamente sobre isso. Que nós não somos movidos por vista, nós somos movidos por fé. Esperamos as coisas que nós não vemos, porque nós servimos a um Deus que chama a existência as coisas que não são para que sejam. Deus chama. Quando Deus chama, Ele libera uma palavra. Amém? Então Deus, Ele está muito interessado em nos falar. E eu não fiz nenhuma comunicação com o pastor Edivaldo. E quando entrei aqui, o pastor Edivaldo está fazendo exatamente a abertura do culto. E na sua leitura, eu quero relembrar a leitura dele, de Ezequiel 47. Ezequiel 47, só para a gente poder memorizar, né? O verso 8, 9, 10, diz assim: então me disse, estas águas saem da região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem, esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe. Olha só, irmãos, que coisa interessante. Porque lá chegarão é futuro. Deus está dizendo, essa palavra quando chegar em você, ela vai produzir aquilo para o qual ela está sendo enviada. Amém? Hoje vai ser o teu culto de milagre. Diga para o seu irmão, hoje é o teu culto de milagre, porque uma palavra de milagre está sendo liberada sobre a tua vida. E não serve aí não, queridos. Olha só o que diz Ezequiel: porque lá chegarão
essas águas estarão e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também, verso 10, que os pescadores estarão junto dele, estarão no futuro, desde Engedi até Englair, haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o grande peixe do grande mar. Olha que combinação perfeita. Olha que combinação perfeita, né? O que estava acontecendo? Naquela noite, o mar, aonde eles não conseguiram pescar, ele estava tipificamente falando, olha só que negócio bem complicado, né? Dentro de uma representação. Eles poderiam dizer: Deus, Jesus, o mar não está para peixe, nós não conseguimos pescar nada. Aí eu vou usar a tipologia. O mar, naquela noite, ele estava, conforme Ezequiel 47, a semelhança do mar morto. Porque essa palavra diz respeito ao mar morto que está em Jerusalém. A grande quantidade de sal não permite que haja nenhum tipo de espécie. Deus está dizendo que essas águas que saíam debaixo da porta do altar, que foi aí, eu não queria entrar em detalhes por causa da hora, essas águas saíam do altar, e elas desciam igreja abaixo e passavam por debaixo da porta, e a visão foi o seguinte: olha, aonde essas águas passarem, tudo que tiver, tudo que houver morte, sararão, ressuscitarão. E quando essas águas descerem ao mar morto, o que vai acontecer? Essas águas vão sarar. Sarar aquela quantidade salina. Pastor Alci, pastora Márcia e alguns pastores amigos já estiveram em Jerusalém. O que está acontecendo em Jerusalém? É fato. Está se cumprindo Ezequiel 47. A água doce está brotando de dentro do mar morto. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus precisa se cumprir. Abraça teu irmão e diga assim: você vem no culto aonde você vai levar um milagre e vai te sustentar nos próximos 10 anos de vida cristã. Aleluia, 10 anos. Interessante é que o Senhor disse para ele: olha, eu vou te mostrar o que há de suceder. Eu vou te mostrar o que eu estou intencionado em fazer lá na frente. O ano de 2016, ele é um ano que Deus profeticamente já preparou para nós. Amém? Aonde houver um sintoma que tipifica o mar morto na sua vida, no casamento, na relação com os filhos, nas finanças, na empresa, Deus vai fazer com que comece a brotar o que? Água potável, água doce. É a água doce que vai curar a água salgada. Se a tua vida estava salgada, vai receber um jato de água doce e Deus vai curar a sua vida, porque Deus nos trouxe nesta noite porque Ele quer fazer grandes coisas. Olha só, Jesus disse a Pedro: lança a tua rede para o lado direito. Pedro disse: Senhor, trabalhando toda a noite, nada apanhamos. Eles já estavam naquele processo de lavar a rede. Você já viu? É trabalhoso. Quando você está lavando a rede para guardar, é porque você já fez muitas outras coisas. Você já estirou lá no mar, você já buscou para o barco, você tira aquelas coisas de sujeira que normalmente vem na rede, né? O negócio estava tudo limpinho, daqui a pouco Deus entra com uma palavra. Ou seja, quando tudo parecia perdido, era apenas o começo de um grande milagre. Ele disse: mas segundo a tua palavra, vamos lá de novo para Lucas capítulo 5, porque Deus está falando com a gente, irmãos.
E a coisa mais importante no culto é quando Deus fala. Amém? Ele diz assim: respondeu Simão e disse, verso 4: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. A palavra de milagre, ela precisa ser liberada. Por quê? Porque existe a palavra de exortação, a palavra de edificação, a palavra de consolação. E se existem essas três palavras, existe a palavra de milagre também. É quando Deus sabe que Ele está na iminência de trazer um milagre sobre você. E a gente sempre fala que a intenção precede a ação. Ouça. No dia 31, Deus nos deu uma revelação que a coisa vai ser tão tremenda que vai acontecer porque eu creio na palavra liberada e Deus vela pela sua palavra para cumprir. O Senhor disse que o ano seria favorável, ou seja, as coisas que nós precisamos que aconteçam, os milagres, Jesus em nós, é como se os milagres fossem atraídos até nós. E Jesus, usando lá o livro de Marcos, ele disse assim: e esses milagres seguirão aos que creem. Ou seja, você crê, o milagre, você é como um imã, o milagre vem até você, ó. Você não precisa buscar o milagre é liberado sobre a tua vida. Esses milagres hão de acompanhar aqueles que creem. Você crê? Então a palavra de milagre está sendo liberada. Aí eu fiquei analisando, ouça o que eu vou dizer: 153 grandes peixes, que são peixes de alto mar. Em Ezequiel 47, como o pastor Edvaldo abriu, o Senhor disse assim para ele: olha, essa água, ela vai entrar e vai restaurar e vai tirar todo o espírito de mortandade e vai trazer o espírito de vida. Tudo que foi inanimado vai voltar a ter vida, vai ter animação, vida abundante. E é interessante que Deus fala dos grandes peixes. Se você não sabe, deixa eu lhe dizer, a Bíblia, ela tem algumas coisas que a gente, no campo da teologia, define como aquela visão tipológica, aquilo que é tipo, que representa. E a água, ela é um tipo da palavra. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana, se ela cresce, o que ia acontecer com ela? Rios de água iam fluir da onde? Do seu interior. Esse rio, ele nasce a partir de quê? Da palavra que é liberada sobre a tua vida. Ou seja, a palavra de Deus é como um rio que entra dentro de nós e cura toda e qualquer situação, seja de ordem emocional, espiritual. Eu vou dizer uma coisa para você: eu estou vendo você sendo levantado como nunca foi levantado. Eu estou vendo Deus tirando toda a carga de peso, toda aquela situação de desespero. Eu estou vendo Deus te levantando, fazendo como fez naquela noite ou naquela manhã com Pedro. Olha, Pedro, você está a noite toda. A gente pode combinar essa palavra como diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Imaginemos o coração de Pedro, de um pescador que vivia da pesca, certamente pela manhã moribundo, né? Achando que nada mais iria acontecer. E de repente Jesus se lança a rede e disse: olha, já que tu mandas, eu vou obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Quando Deus resolve nos abençoar com uma palavra de milagre, é pela graça. Veja bem que o mérito não foi de Pedro. É como se a gente pudesse fazer uma reflexão tipo: a cura não está para a doença, a provisão não está para a escassez. É como a gente
fosse contrastar uma coisa com a outra, né? O mar não está para peixe, a saúde não está para doença, a tristeza não está, a alegria não está para a tristeza. Ou seja, é como se nós fôssemos colocando um ponto final, dizendo para Deus: olha, está aqui falando a voz da experiência. Mas Pedro ansiava viver um grande milagre. Pedro, ele sabia que quando Jesus liberava uma palavra, exatamente aquilo que nós acabamos de falar, a palavra de Deus não volta para ele vazia. Antes faz aquilo para o qual ela foi designada. Antes da palavra chegar no teu coração, Deus sabe por que Ele está enviando. A intenção de Deus precede a ação propriamente dita da palavra, ou seja, o poder da palavra, quando cai no teu coração e começa a produzir aquilo que Deus na verdade fez com que ela fosse liberada. Qual é o seu problema? Que tipo de situação você está enfrentando? Bom, eles começam, e eu estava pensando sobre isso. Jesus, naquela palavra liberada, veja bem, que a gente não encontra Jesus dizendo para o peixe, ou para o cardume, 153 grandes peixes, era o cardume de grandes peixes. Talvez uma pesca que Pedro nunca fez. Diga para o Senhor: você crê que você vai receber nesta noite o que você não recebeu durante a sua vida cristã inteira? Naquela noite, Pedro recebeu naquela manhã aquilo que ele não tinha recebido ao longo da sua jornada. Um cardume de grandes peixes. Me lembro ontem, né, estava levando lá o peixe que Daniel trouxe de uma saída que Maria fez para o sul. Um peixe desse tamanho, irmãos. Só que a gente não tinha uma faquinha apropriada, que você melhor levar para uma peixaria, foi antes. O peixe rodou no nosso carro o dia inteiro. Não vou entrar em detalhe, que não dá. Mas eu imaginei aquele peixe assim, que pensa, tem com mais de 5 quilos, multiplica isso aí por 153. Uma tonelada. Você está disposto a levar uma tonelada de milagre para casa? Ou seja, quem chamou aquele cardume para ali? O que atraiu aquele cardume para aquele lugar onde estava o barco do peixe? Será que Jesus sabia que aquela era a hora que o cardume ia passar? Eu estou estimulando aí o seu raciocínio, porque o teu raciocínio está a mil com o meu. O que aconteceu naquele grande mar? Jesus ia liberar uma palavra, e antes que Jesus a liberasse, a intenção dele levar os discípulos a uma experiência profunda já era uma ação no mundo espiritual, para que aquele cardume dissesse assim: olha, há uma voz chamando a gente, vamos. Você entende? Porque na verdade o cardume já estava no grande mar, só que ele não estava onde eles precisavam estar. O milagre vai estar onde você precisa que ele esteja. Você não encontra Jesus dizendo: ô cardume, segundo a minha palavra, vem cá, cai na rede aí. Ou seja, o cardume foi atraído. É como se a rede fosse um imã. A Bíblia diz 153 grandes peixes. Não havia pequenos peixes, só haviam peixes grandes. A experiência que Deus queria trazer com aquela palavra de milagre era uma experiência que sobrepunha uma experiência humana, porque ali era algo profundamente divino. Deus quer que você tenha uma experiência profundamente divina. É isso que vai te trazer maturidade, vai te deixar firme na rocha, e você vai ser uma referência de que Deus é o Deus do milagre e que ainda há profeta no Brasil. Vamos trabalhar Ezequiel. As águas, Ezequiel estava por fora, e a Bíblia diz que a água saía do limiar, ou seja, debaixo dos portões do templo. Elas desciam. E a visão era o seguinte:
Veja para onde as águas vão. E as águas estavam sendo endereçadas exatamente aonde havia morte. Por isso que o nome Mar Morto. Isso aconteceu, Ezequiel, é quase 500 anos antes de Jesus. E está se cumprindo no século 21. É como se Deus estivesse dizendo para nós assim: olha, vocês nunca estiveram tão próximos das grandes coisas que Deus quer fazer. Por isso que a igreja que foi construída na graça de Deus, é o melhor povo que já pôde pisar nesse solo humano, exceto a primeira geração que se deu com Adão na dispensação da inocência. Depois não houve dispensação melhor do que a nossa. Inocência, o homem pecou. Consciência, governo humano, patriarcal, lei e graça. Nós estamos na melhor dispensação, porque a graça de Deus, ela sobrepõe toda e qualquer culpa humana, porque a bênção vem independente da culpa. Se você aceita Jesus, você é herdeiro, você é filho, você está incluído naquilo que Deus quer fazer. Você pode abraçar sua irmã e dizer assim: ó, você não viu ainda o que Deus vai fazer na tua vida. Diga para ele assim: diz o Senhor. Há uma unção, há uma glória, há um mover nesta noite sobre a tua vida, sobre a tua casa, o teu casamento, teus filhos, tua empresa. Eu termino. Isaías 55:11. Assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para que a envie. Lança a rede, ou seja, a obediência de Pedro nos dá um entendimento que a fé precisa ser exercitada. As evidências das experiências humanas, de anos a fios, usando as mesmas redes, os mesmos barcos, as mesmas noites, as vigílias da noite, poderiam ser. Pedro tentou ponderar. Só misericórdia, a grande verdade é que nós trabalhamos a noite toda. Mas é como se dissesse assim: ó, o que custa acreditar? Abraço para o que custa acreditar? Se o manto do milagre Deus quer colocar sobre o seu ombro, o que custa carregar? O manto do milagre, o que custa levar ele para casa? Jesus está dizendo para ele: olha, lança a tua rede. O problema maior nosso enquanto homens é retrucar com Deus em razão das nossas experiências negativas. O problema maior é que nós retrucamos antes de obedecer. Lembra lá do paralítico, 38 anos, você quer ser curado, Senhor? Quando é o seguinte: todas as vezes que o anjo desce, move as águas, alguém vem e corre na minha casa. Tá bom, essa é a sua desculpa. Agora eu quero ver a sua fé. Deus te faz uma proposta de milagre e você apresenta a Ele uma desculpa. A tua desculpa vai fazer você ficar na mesmice, mas um ato de fé vai romper essa redoma da mesmice e vai te levar a uma experiência sobrenatural. Ouça o que eu vou dizer: o cardume já estava no mar, mas quem trouxe o tempo para o cardume foi a palavra liberada, a palavra de milagre. Que aquele cardume ali já estava estava. Vou te apertar mais. O milagre está dentro da tua casa. Só que você só precisa exercitar, porque às vezes você esbarra no milagre, mas você não vê. Ele está dizendo assim: ei, olha para mim,
Você vai para a cozinha do quarto para a sala, sala para o banheiro para a cozinha, para lá de fora, você vai lavar roupa, você cruza comigo toda hora, como se o Cardume dissesse a Pedro: olha, eu estava aqui há muito tempo. O milagre está dizendo para nós: eu estou convivendo com você, eu estou andando ao seu lado, mas olha só, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Pedro, naquele momento, ele teve que viver aquele ato de fé. Ele teve que é contraposto, diga comigo, é contraposto. Porque o que é contraposto? Porque a seu gosto, Pedro, a sua experiência dizia: hoje o mar não está para peixe, mas na visão de Jesus, o cardume está lá. Vocês entendem? A gente retruca com Deus. Quando Deus fala, Ele vela pela palavra dele para cumprir. E se Deus diz que hoje a palavra é de milagre, é palavra de milagre. Tem dia que Deus exorta, tem dia que Deus admoesta, exorta a mesma coisa, tem dia que Deus consola, né? Mas hoje Deus liberou uma palavra diferenciada. Sabe por quê? Porque quem fez com que o ano de 2016 se tornasse esse ano que vai ser, não fomos nós. Aquela manhã se tornou uma manhã favorável, porque a palavra de milagre foi liberada por Jesus. Enquanto Jesus ensinava o povo ali na proa do mar, imagine comigo, viaje comigo. O cardume de 653 grandes peixes estava ali. A pergunta que não quer calar é a seguinte: será que eles tiveram a direção do barco certa em direção ao cardume? Ou será que o barco era conduzido em uma direção contrária? Às vezes a gente está tomando um rumo contrário. Às vezes o cardume está no norte, mas a gente insiste em querer ir para o sul. Você entende o que eu digo? Talvez naquele momento que Jesus ensinasse a multidão, ele está pensando consigo, porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. Jesus certamente disse assim: ó, quando eu parar de pregar, que é a coisa mais importante é ensinar os homens. Depois que eu ensinar, eu vou provisionar. Primeiro você ensinado, depois Deus te traz a provisão. Depois que Jesus acabou de ensinar, ele disse assim: agora está na hora de provisionar, traz o milagre. Ele disse: lança a rede. Então, Senhor, segundo a tua palavra, a contraposto, a voz da experiência quer falar mais alto. Tudo que está aí escancarado diante de você negativamente, dizendo que não tem como, porque os cientistas dizem, políticos, financeiros, porque todos dizem pela mesma boca. E quantas vezes nós somos tentados a isso? A gente está na fila de um banco, só negatividade, só pessimismo. As pessoas não conhecem o Deus da provisão. As pessoas, no evangelho da prosperidade não, queridos, é direito de herança. Deus é Deus da provisão. Você precisa ser tirado do mar morto, porque o teu mar morto vai ser curado pelas águas que correm do altar do Senhor. Aleluia. Diz o texto que o Senhor disse assim para Ezequiel: vem comigo. E ele começou a entrar água dentro. Ele andou 400 côvados. Multiplica 400 por 0,45, porque o côvado é o tamanho do teu dedo aqui, ó. Até aqui, ó. 45 centímetros. É um côvado. Você vai achar o quê? Quantos metros? Multiplica isso por 4 vezes. Sabe o que se tornou? Aquelas águas que saíram do altar num grande mar. Deus tem para você águas profundas. Deus tem para você grandes milagres. Deus quer te tirar da superfície das coisas. Deus quer te levar para as coisas profundas. Se você acreditar, esta palavra está sendo liberada sobre a tua vida. Porque Deus te chamou para ser o canal
aonde você vai recepcionar tantos milagres, que você vai dizer para os seus parentes, para os seus amigos: eu não tenho direito de não acreditar, porque esses olhos que serão arrebatados, que a minha mãe dizia assim, esses olhos que um dia a terra há de comer, misericórdia. Mas minha mãe não conhecia Jesus. Eu digo assim, esses olhos que serão arrebatados, porque Jesus vai vir numa dessas horas. Amém? Olha, quando você estabelece um ato de fé ou um ato humano, aquilo que você professa é exatamente aquilo que você vai viver, e dependendo daquilo que você ouve e vai acumulando, você começa a lidar com as circunstâncias, o mar, a dificuldade, as redes vazias. Quando vinha alguma coisa, ela vinha cheia de lixo. Deus não tem lixo para você. A tua rede será composta de 153 grandes peixes, que não haverá lugar para nenhum tipo de lixo, porque o lixo não veio de Deus, mas o milagre sim. Se o lixo sai, a água cristalina entra. E o que Deus tem para nós é um tempo de milagre. Mas assim diz o Senhor: é necessário que o lixo caia fora. Diga para o seu irmão: o lixo tem que sair fora. Porque o lixo, ele tenta sinalizar milagre. Imagina, lança rede, aí eles pegam uma montoeira de esgoto, aí 10 quilos de lixo que tem no alto mar. Uau! A rede está pesada. Quando chega na tona, o que está na rede? 10 quilos de lixo. Não é isso? Jesus fez de uma forma que o milagre, ele filtra o lixo. Diga ao seu irmão: milagre. Ele não dá espaço para o lixo. O milagre, quando é liberado, ele só tem espaço para as coisas que abençoam, que edificam, que dignificam, que te levantam, que te abençoa, que te honra e que te levanta como servo de Deus, igreja do Deus vivo, porque Ele é o teu Senhor, Ele vai cuidar de você, não somente hoje, mas para sempre. Assim diz o Senhor. Aleluia! Aleluia! Jesus! Aleluia! Vem cá, pastores, aqui. Nós vamos ungir o povo de Deus mais uma vez com a unção do óleo, uma palavra de milagre, e a gente crê. Isso aqui. Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Deus vai nos ungir. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Vocês virão e vão olhar a mão de vocês, a mão direita, e a mão dos pastores, e vão voltar para os seus lugares, para nós fazermos aqui um ato profético. Ninguém é só
esperança para os perdidos. Tu és a paz pros cansados. Tu és Senhor, ninguém é como tu. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Orar mais sobre a concordância, a gente vai pegar o microfone. Você recebeu essa palavra de milagre. E agora a unção com óleo, ela vai nos ungir com essa finalidade. Nós vamos levar a marca sobre nós do óleo que o Senhor vai nos ungir nesta noite. E a unção com óleo, ela vai consolidar a palavra que foi liberada sobre o nosso coração. Palavra de milagre, diga palavra de milagre. Diga comigo a palavra de milagre. Diga só Jesus tem uma palavra de milagre para mim. Só Jesus sabe o que eu preciso. Diga só Jesus. Antes de liberar a sua palavra, havia uma intenção no coração dele de reunir no mesmo lugar uma quantidade de milagre para ser repartido entre o seu povo. Pedro, Tiago e João partilharam o mesmo milagre. Põe a mão sobre a tua cabeça. Pai, eu quero ungir cada filho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tua palavra diz que ela não voltará para o Senhor vazia, antes fará aquilo para o qual ela foi designada. Ou seja, antes do Senhor nos liberar essa palavra, havia uma intenção no teu coração. Antes de nós aqui chegarmos, antes desse dia nascer, antes de nós acharmos que viria ou não, o Senhor estava intencionado. O Senhor sabia. O Senhor já havia colocado aqui, Senhor, o milagre. O cardume estava ali, mas eles não pescaram durante toda a noite, porque eles estavam acostumados com uma pesca segundo os critérios humanos, as estratégias humanas. Os pescadores dizem que existem tipos de vento, de mar. Eles até chegam a arriscar que, dependendo do mar, poderá vir grandes peixes ou não. Mas eles ficam à mercê do tempo, das vigílias, das evidências. Mas quando tu chegas, quando tu chegas, é diferente, Jesus. Quando tu chegas e libera uma palavra, o Senhor move os grandes mares, o Senhor move os grandes oceanos, o Senhor move os grandes seres viventes, o Senhor altera tudo e qualquer diagnóstico humano, pois quando tu liberas uma
palavra. Oh, recantarabia, levassore cancionosie. Nós somos crentes porque o Senhor nos chamou. Não somos crentes por conta própria. Se o Senhor não nos chamasse, nós não estaríamos aqui. Somos o resultado final da tua escolha. Jesus disse que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Se nós viemos ao Pai, foi porque Jesus nos chamou. Ele te chamou. O canacachuri me veio. Lemanduricara Vandécia. O Senhor quer firmar, consolidar a palavra profética que foi liberada sobre a tua casa na virada de 31 para 1. O Senhor está dizendo para você: eu tenho uma palavra de milagre. Eu tenho uma palavra para esse momento de escassez, de mortandade, de mar morto, de uma vida salgada. Eu tenho uma água doce. Eu tenho uma água doce, assim diz o Senhor. E eu trago sobre a tua vida um tempo de água doce. E eu te levo às águas. É a noite das águas. É a noite das águas. Porque a palavra é de milagre. E o Senhor nos fez viver a noite das águas. Eu ministro sobre a tua vida, servo de Deus, serva do Senhor, um tempo aonde as coisas vão reverter a teu favor. Os milagres vão seguir na tua direção, porque a palavra de milagre está sobre a tua vida, sobre a tua alma, sobre o teu espírito, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos. Ano favorável, aonde os grandes cardumes, se você não ouviu, ouça o que eu vou dizer: cardumes de milagres, quantidade de milagres vindo da nossa direção, porque a palavra é profética, e a palavra profética ela é liberada pela fé. O Senhor está te tirando de um charco de lodo. Ele está firmando os teus pés sobre a rocha, e a rocha é Jesus, e Ele tem a palavra de milagre. Ora, bispo, seja selado em nós, Senhor, essa tua palavra. Seja selado em nós o teu querer e a tua vontade. Que o nosso coração deseja mesmo obedecer, andar contigo, ter contigo uma aliança de amor, que é quebrado, mais do que te ouvir, te obedecer, andar contigo, Senhor, mais do que estar ao teu redor, maravilhado pela tua voz, quero ter experiência contigo, a viver a cada dia um milagre novo, pela obediência e conhecimento da tua palavra, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é aliança com aqueles que estão buscando a tua face, aqueles que querem encontrar realmente o teu transformar, o teu mover sobrenatural. Encontra a nossa vida nessa noite, porque nós te amamos, Senhor. Nós amamos a tua palavra, amamos o teu conhecimento, amamos andar na direção do teu coração, Pai. Amamos a nossa entrega de vida no teu altar, amamos a aliança que temos contigo, amamos toda a nossa vida, onde eles estiverem, sobre os nossos descendentes e ascendentes, sobre a igreja, sobre os obreiros, sobre o retiro, sobre as tuas finanças, sobre a tua casa, sobre a tua família. Concordamos. E não haverá mais deserto, mas haverão águas cristalinas. Realmente haverá um tempo novo do Senhor para nós, e nós estamos entrando hoje nesse milagre. Que essas águas alcancem os cantinhos mais remotos, que essas águas alcancem cada cantinho que havia morte,
Senhor, na estima, seja no chamado, seja na família, seja no relacionamento conjugal, entre pais e filhos, seja na área profissional, na educacional, Senhor, no relacionamento de amigos. O Senhor é o Deus que traz hoje vida em cada um desses lugares. Obrigada, Senhor. Não temos para onde ir sem o Senhor. Realmente só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E os nossos olhos estão completamente postos em Ti. E por Ti nós esperamos todos os dias. Sela, Senhor, para que quando nós começarmos a nos direcionar daqui para nossa casa, que nós já possamos declarar as coisas que nós vamos encontrar ali. Não haverá mais morte, mas haverá vida, e vida plena, vida abundante, trazendo salvação, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo mover sobrenatural, Senhor, dentro de nós e através de nós, na nossa família, porque o Senhor é o Deus que trouxe para nós uma palavra, e sobre a Tua palavra lançamos as nossas mentes essa noite, Pai. Que seja sobre nós o milagre, o favor e a graça do Senhor nosso Deus. Levante a mão em direção à sua casa. Senhor, converta o coração do marido ao sua mulher, da mulher ao seu marido, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Que as famílias sejam benditas, que os nossos filhos sejam reparadores de brecha, pastores e pastoras, que os nossos descendentes possam ser levantados para as grandes experiências. Assim nós declaramos a bênção do Senhor sobre a nossa casa. Leva-nos a Tua paz, vai conosco, nos livra de todo imprevisto, nos livra de toda e qualquer situação, do mau encontro, dos roubos, do homem sanguinário fraudulento. Guarda, esconda-nos na palma das Tuas mãos. É minha, nossa oração, em nome de Jesus. Faz assim com a sua mão, e que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo estejam conosco, não somente hoje, mas para sempre. A Deus do Senhor diz: graça, beijo, sermões da Bahia. Leva para a tua casa essa palavra, em nome de Jesus.